Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos responder a seguinte pergunta: como manipular entidades com relacionamento 1 para N ou N para 1 usando o JSON Server? Vamos então para o nosso exemplo lá no VS Code, onde temos o DB.json com algumas entidades já preenchidas neste arquivo. Temos aqui a lista de usuários, então o nome da propriedade fica no plural, onde temos um vetor com vários objetos, cada objeto representando um usuário com seus respectivos IDs. Note que é importante que um objeto cadastrado no DB.json, ou seja, no JSON Server, tenha um ID, uma vez que caso ele não tenha na hora de fazer um post para cadastrar um objeto, o JSON Server vai gerar automaticamente, tal como ocorreu nesse segundo caso, onde esse ID foi gerado pelo JSON Server. Depois do users temos a lista de transactions, que refere-se às transações dos usuários, onde um usuário tem uma relação de 1 para muitos com transações, ou seja, um usuário tem muitas transações e uma transação é de apenas um usuário. Então, considerando as boas práticas de normalização de bancos de dados, no lado N do relacionamento há a referência para o lado 1, e isso foi usado a notação do JSON Server, aonde ele usa o nome da lista no singular com o pós-fixo ID. Então, users é o nome da lista, user é o singular e o pós-fixo ID referenciando, portanto, o ID da entidade dominante, da entidade do relacionamento 1. Ok? Então, basicamente é isso. E por fim, temos apenas aqui a lista de donations, que não será usada nesse exemplo, que não será abordada nesse vídeo, mas também podemos considerar que há um relacionamento de 1 para N de usuário com doações, uma vez que um usuário pode fazer várias doações e uma doação é de apenas um usuário. E por isso até, inclusive, que donations tem referência ao user, beleza? Aqui temos também o routes.json, que tem alguns mapeamentos entre rotas e rotas do JSON Server. Então, lembrando que o JSON Server não suporta variáveis de caminho, aonde o parâmetro passa a ser parte da rota. Então, caso o desenvolvedor queira utilizar este tipo de rota, que é a padrão de APIs, de aplicações REST, ele pode fazer mapeamento via routes.json para parâmetros de consulta, ou seja, parâmetros de query usando o ponto de interrogação. Nas outras três rotas, o mapeamento ocorreu em termos de idioma, todas as três estão em português e as outras são as originais. Neste último caso, ocorreu uma alteração no comportamento padrão de rota, uma vez se eu fizer o nome da lista barra um valor, este valor passado após o nome da lista vai se referir por padrão ao ID daquela entidade a ser buscada, daquele recurso a ser recuperado. Neste caso, o username foi considerado como sendo o ID, uma vez que ele também é um valor único da entidade usuário. Então, caso esta rota seja acessada, por exemplo, barra usuários, barra Thomas Leite, esta rota original será invocada usando parâmetros de query. Tá? Então mudou o comportamento original das rotas do JSON Server. Beleza, então antes de executarmos nosso JSON Server, vamos dar uma olhada no package.json para ver as configurações realizadas. Então o JSON Server ele foi baixado como dependência e aqui temos dois scripts relacionados ao JSON Server. O primeiro ele monitora alterações no db.json e o segundo, além de fazer o mesmo, ele também cadastra as rotas do arquivo routes.json, para possibilitar o mapeamento entre as rotas cadastradas, beleza? Então vamos usar este comando que é o mais completo aí no terminal para ativar então o JSON Server. Então é npm run de executar, colo aquele comando e imediatamente o JSON Server é executado, ele fica ouvindo requisições na porta 3000, aqui ele lista o mapeamento de rotas e aqui estão as listas de entidades disponibilizadas pelo JSON Server. Então vamos usar a aplicação Postman para fazer alguns testes, alguns experimentos relacionados ao DB.json. Então abrindo aqui o Postman, temos algumas abas com rotas pré-cadastradas para a gente visualizar o comportamento. Então a primeira rota aqui é acesso ao recurso users via get. Então se eu der o comando solicitar a execução dessa rota, ele vai retornar 4 elementos, 4 usuários, cada um com os seus respectivos IDs. Na aba seguinte, eu tenho um post
para users. Note que nesse caso não estou passando o ID como atributo, então se eu envio esse post, ele vai realizar o cadastro e vai gerar uma chave, né, um ID para este usuário. Se eu voltar na aba anterior, clicar em Send, ele vai apresentar, portanto, 5 registros no banco de dados. E a terceira aba, ele faz uma busca de todas as transações por meio do GET. Então faço um Send aqui, GET. Neste caso aqui da segunda aba, só vale mencionar que como foi realizado o post, esse objeto tem que ser passado no corpo da mensagem a ser enviada ao JSON Server. Esse JSON foi preenchido na aba Body, na opção Raw, e aqui foi selecionado então o tipo de dados a ser enviado. Então tem esta particularidade para enviar dados para a API, tanto em post quanto no patch ou então no put. Então essa terceira aba já foi apresentada, ok? Temos um ID aqui então da transação e a referência aos usuários, tá? Tem a referência aos usuários. Na quarta aba temos uma rota um pouco diferenciada, usando uma propriedade do JSON Server, que é o embed. Então ele vai fazer uma busca pelo usuário por meio deste ID e vai já embutir no corpo desse JSON as transações relacionadas a este usuário. Então, houve uma modificação aqui do retorno original, onde ele inclui a propriedade transactions. Ótimo. Se eu mudar aqui para 10, para o usuário 10 tem 2 transações relacionadas a ele. E na outra aba, também foi requisitado um usuário em específico, tá? Mas nesse caso, foi solicitada todas as transações daquele usuário. Então, se eu colocar o usuário 10, vai listar apenas as 2 transações. Então, também é possível fazer essa filtragem por meio das rotas. Então, quando há um relacionamento de N para 1, você passa ali o valor ou identificador da entidade dominante e depois da entidade dependente, para listar as entidades dependentes. Ótimo. Na próxima aba, temos o uso do arquivo de rotas, onde a rota aqui está em português, que ao invés de ele buscar pelo ID, ele vai buscar pelo username, mostrando que também funciona. Ótimo. Na próxima aba temos um patch, lembrando que a diferença de patch para put, que em patch você atualiza mas apenas partes de um objeto, e já no put a ideia é que todo objeto seja atualizado. Por isso, nesse caso, apenas foram passadas 2 propriedades, o ID e o balance. Vamos alterar aqui o balance para 500 e fazer o patch. O patch, esse valor aqui do JSON foi também incluído ali em body, raw e JSON. Ótimo. Fazendo um send, atualizou para 500. Inclusive, a gente pode verificar isso na primeira aba, que aqui o valor do ID 10 é 400. Se eu der um send, ele vai atualizar, trazer o valor atualizado, que é 500. Então, vamos para a última aba, que é a mais interessante, que é responsável pela remoção de um relacionamento. Então, o usuário tem relacionamento com várias transações. Se eu apago a entidade dominante, que nesse caso é o usuário, as transações serão apagadas automaticamente. Vamos verificar. Se eu envio este comando, ele vai deletar esse usuário. Se eu for aqui, listar, o usuário realmente foi removido. Vamos buscar as transações aqui. E uma das transações foi removida também. Então, se eu executar este comando novamente, para ele buscar as transações deste usuário, vamos ver o que acontece. Retorna um valor vazio, uma vez que o usuário foi removido do banco de dados. Então é isso, pessoal. Acho que deu para perceber que o JSON Server é bem completo, suportando inclusive operações em relação a relacionamentos entre entidades, né? Questão de inserção, de listagem, que ele traz embutido um valor dependente, a questão de remoção também, que ele remove a entidade principal e as dependentes. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.